Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito o Brasil pede também. Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito o Brasil pede também. Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito o Brasil pede também. Eu sou Helena Barreto de Souza, mulher tem nome, né? Helena Barreto de Souza, sou aqui moradora da comunidade de Cipó, no município de Serrinha. Eu sou Jaci Barreto de Souza, também da mesma comunidade, daqui do município de Serrinha. E maior vacinada e feminista, casada, divorciada, mãe, avó de 4 netos. Já que já se contou parte da vida familiar dela, eu também sou viúva, mãe de 7 filhos, avó de 16 netos e 2 bisnetos. Vocês são? Somos irmãs. Irmãs, de fato e de direito. Bom, eu comecei a participar. No início a gente nem sabia, no início que eu comecei a participar do movimento, mas eu nem sabia assim do que era o movimento de mulheres. Comecei a participar da associação rural e depois da participação da associação rural foi que viemos despertar o interesse de criar uma associação específica de mulheres. E depois a gente criamos a associação comunitária. A partir da criação da associação comunitária, a gente já fazia parte do sindicato dos trabalhadores rurais, mas que o sindicato só podia ser filiado a mulher solteira, se fosse casado não poderia se filiar. E daí para cá a gente começou discutindo direitos e deveres. Já que o homem podia se filiar, por que a mulher também não podia se filiar? Aí, a partir daí, nós começamos essa discussão e começamos a discutir direitos, porque dever, a sociedade já deu um monte para a gente. Aí, a partir dessa discussão, foi que surgiu as possibilidades, primeiro, da gente se filiar no sindicato, mesmo casada, para a gente se filiar no sindicato, porque a gente não queria mais ser dependente do homem, já que ele que fazia parte do sindicato. E nesse momento não foi tão fácil, mas nós conseguimos, com uma grande batalha, a gente conseguimos. E eu fui uma das primeiras mulheres casadas aqui do município de Serrinha se filiar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E a partir daí, dessa filiação, foi que a gente o sindicato já tinha uma diretoria, mas que essa diretoria era de 1900 antigamente, e a gente já estava vendo as possibilidades, já que as mulheres estavam se filiando, então que a partir dessa data também que a gente já vê as possibilidades da gente ganhar a diretoria, né? Fazer parte de uma eleição para que a gente também tivesse a oportunidade de estar também fazendo parte diretamente do sindicato, nem só como filiada, mas também na diretoria. E a partir daí, com essa filiação das mulheres, a gente conseguiu a retomada do sindicato. E depois dessa retomada, a gente já começou a discutir as possibilidades de ter um grupo de mulheres. A gente já tinha uns grupos de mulheres que a gente fazia algumas discussões, não podia ser assim no público, como existe agora, mas que já fazia algumas discussões com algumas comunidades. E a partir daí foi que a gente começou assim, bom, já que a gente está tendo grupo, por que a gente não criar uma associação? Aí, a partir daí, a gente já começou a discutir a criação do movimento de mulheres trabalhadoras rurais. E quando foi por volta tivemos a primeira assembleia em 2001, mas não foi possível o registro. Mas quando foi 2004, nós conseguimos registrar o movimento. Daí para cá, a gente vem lutando mais com a questão, já tem um conhecimento dos direitos, a gente vem em questão agora, a luta maior agora tem sido, de uns tempos para cá, a violência contra a mulher. E isso tem sido debatido muito, isso tem sido uma luta muito árdua, mas a gente tem algumas conquistas nessa área. A gente tem discutido muito nas campanhas que a gente tem feito, todos os Março Mulher, os 16 dias de ativismo, tudo e qualquer campanha que a gente faz aqui no município, geralmente tem esse tema, violência contra a mulher. Mas mesmo assim não é o suficiente para que a gente amenize essas tantas agressões que têm acontecido no município. Mas mesmo assim agora, depois de um ano e pouco, foi criada uma sala, que eles consideram até a sala rosa, para nós do registro de queixa das mulheres violentadas, para que tenha alguém na delegacia que atenda, que tenha um atendimento diferenciado, porque até então
eles atendiam da forma que eles imaginavam. E que às vezes as mulheres, de uma forma tão assim ruim, que as mulheres ficam até com medo de registrar uma queixa. Ela já vem violentada, né? De uma certa agressão que ela passou. Quando ela chega na delegacia, ela não tem um bom atendimento, e a maioria dos policiais que está lá, que atendia, dizia assim que isso que era culpa da mulher. E a gente vê que o problema não é esse. Então, essa coisa está menos pior, né? Não melhorou tanto como a gente gostaria, mas está menos pior, que pelo menos já tem algumas mulheres que já têm o conhecimento até onde ela tem direito, e ela parte para cima, e às vezes eles não queriam nem registrar a queixa. Então a gente orienta elas que a queixa tem que ser registrada sim. Qualquer violência que aconteça, a queixa tem que ser registrada, porque a gente só pode questionar quando a gente tem algo escrito. Eu, apesar dessa conhecimento todo que eu tinha, eu me divorciei. Eu me casei em 81, aí depois, até 85, que foi quando nasceu o meu último filho, por mais que eu já tivesse um certo conhecimento, mas a própria justiça nunca deu essa autonomia para que a gente fizesse, né, tivesse um bom aprendizado, ou que desse esse apoio para a gente. Então, a partir depois dessa data em diante, eu comecei, meu marido começou assim, tentando me controlar, né? Por mais que eu conhecesse, eu sofri algumas violências, não assim física, eu nunca sofri isso. Mas aí chegou um tempo que eu chamei ele para a gente se separar, e ele não queria se separar. Então ele disse que se eu quisesse que eu saísse dentro de casa, que dali ele não saía. Aí eu registrei uma queixa na delegacia, uma das queixas que eu fui registrar. Aí chegou lá, a pessoa que estava lá para registrar não queria registrar a queixa, e eu falei com ele que ele tinha que registrar sim, porque era a obrigação deles registrar. Aí depois, mas eu vi que só na delegacia não estava resolvendo. Eu cheguei, registrava no fórum, abri um processo no fórum. Aí ficou, sei que eu registrei várias vezes. Eu lembro que uma penúltima queixa que eu registrei dele na delegacia foi porque ele achava, pelo fato dele não sair dentro de casa, eu também não saí, que eu tinha que ter relação com ele de qualquer forma, da forma que ele queria. E eu falei com ele que eu não era objeto de cama e mesa para ele, muito menos para patrimônio dele. Então, o casamento, a gente casa para ter um bom relacionamento, para construir uma outra família. E aí, quando ele começou a insistir muito, eu vim registrar uma queixa. Quando eu cheguei na delegacia, a pessoa que estava registrando era um homem, que estava para fazer esse relato era um homem, ele disse que isso não era crime, não. Não precisava registrar a queixa, que não era crime. Não, mas você não é casada? Eu disse, sim, eu sou casada, mas eu não quero ter relação mais com ele. Quando ele me disse assim, aí eu olhei para ele assim, bem forte, eu perguntei a ele assim, eu disse assim, vem cá, você é casado? Ele disse, ficou assim meio sem querer me dizer, depois ele disse, sim. Eu disse, você já imaginou, se você chega em casa, você não quer ter relação, e sua mulher quer que você tenha relação a pulso, você vai fazer isso? Aí ele parou, pensou assim, na verdade é ruim, aí ele registrou. Então, por que é que eu fiz isso? Porque eu já tinha um conhecimento, mas se eu não tenho conhecimento, eu ia ficar passando por isso, eu ia voltar para casa, então eu tenho que aceitar, e a gente não é obrigado a aceitar ninguém para ter relação, se a gente não querer, não. Então, eu sempre conto isso com as minhas companheiras, e que a gente precisa ter decisão, saber dizer um sim, dizer um não na hora certa. A gente, cada um, tanto faz homem ou mulher também, a gente quer ter uma família, mas ter uma família que relacione muito bem. Mas para ser obrigado, ser objeto de cama e mesa para um homem, isso não existe. Isso acabou no mundo. Então é um dos relatos que eu sempre faço, que me marcou isso para sempre. E sempre eu deixo isso com as mulheres quando elas vão na delegacia, que a gente precisa registrar uma queixa, mas a gente precisa ir com a segurança o que a gente está querendo, para que quando chegar lá, se tiver alguém que disser um não, a gente dizer não é isso, e a gente está querendo é isso. É que elas têm que se empoderar e viver a vida delas, e sem estar precisando de estar se humilhando a ninguém. Então, a vida não é fácil para ninguém, mas que essas que estão começando agora, elas comecem a participarem diretamente do movimento social, porque o mundo é um livro aberto e o povo é o professor. Então, elas precisam estar aprendendo. A gente não aprende só o que está entre quatro paredes numa sala de aula, não. Então, o movimento social ensina bem mais, as coisas mais práticas do que a gente está numa sala de aula. Não é que não precisa estudar, não. A gente precisa estudar, sim, para ter conhecimento. E isso facilita bastante. Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito, o Brasil pede também. Nosso direito vem, nosso direito vem,
nosso direito, o Brasil pede também. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vir nosso direito, o Brasil pede também.